Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa próxima aula do sexto ano que tem como seguinte tema, a forma da Terra. Observem a figura. Quando vocês estão observando a figura, observe que se trata do nosso planeta Terra visto do espaço. Agora responda, qual é a forma da Terra? Como você chegou a essa conclusão? Nessa fotografia obtida por satélite, podemos ver que a Terra tem um formato arredondado. Pelo formato do nosso planeta, podemos observar que nossos antepassados já sabiam que a Terra tinha esse formato. Mas como será que eles conseguiram chegar a essa conclusão? Será que eles tinham como observar o planeta nesse formato? É o que nós veremos então a partir dessa aula e com a observação das imagens. Para isso, temos que voltar ao passado, como por exemplo Aristóteles, ele chegou a essa conclusão principalmente quando analisa os eclipses lunares. Nesses momentos, a Terra ela fica entre o Sol e a Lua, e a sombra é projetada na Lua. A borda dessa sombra é sempre uma curva. A Terra no universo. Embora a esfericidade da Terra fosse já bem aceita, levou-se muito mais tempo para aceitar como o movimento dos corpos celestes do Sistema Solar. Aristóteles propôs que a Terra seria o centro do universo e de que o Sol giraria em torno dela, o que ficou conhecido como geocentrismo, do grego geo, terra. Então, o que nós podemos observar é que Aristóteles, no passado, ele conseguiu chegar a essa conclusão observando os eclipses lunares. Por ele ver o eclipse, ele conseguiu ver que através da sombra, a Terra ela tinha um formato redondo. E nesse caso, ele criou a primeira teoria, que é chamada de geocentrismo, onde ele, na verdade, ele cria que a Terra ela ficava no centro do universo. Movimentos de rotação e de translação da Terra. Você já deve notado que desde o amanhecer até o entardecer, temos a impressão de que o Sol se desloca no céu ao longo do dia, nascendo e se pondo no horizonte. Fenômeno semelhante pode ser observado ao se contemplar o céu noturno. A Lua e as estrelas parecem deslocar pelo céu. A Terra possui dois movimentos simultâneos, o de translação, que é o movimento em torno do Sol, e o de rotação, que é o movimento da Terra em torno de seu próprio eixo. Atualmente sabemos que esses são os dois movimentos que existem e que a Terra realiza. Então, como podemos observar pela figura, nós temos aí que a Terra ela gira em torno do Sol. E quando ela faz esse movimento em torno do Sol, esse movimento ele é chamado de translação. E a gente observa isso pelo entardecer e pelo amanhecer. A Terra também ela faz outro movimento que é sobre o seu eixo de rotação, que é chamado de rotação. É como observamos aí num carrossel. Observe que o carrossel ele gira em torno de si. Esse mesmo movimento de rotação é o que a Terra faz em torno de si própria. Então são dois movimentos até agora que nós estudamos, que é o movimento de translação e o movimento de rotação. Cruzando a linha imaginária formada pela direção norte-sul, esta direção leste-oeste. A definição dessas direções foi feita com base em observações astronômicas empregadas para criar um sistema que nos permite realizar qualquer ponto na superfície da Terra. O sistema de dois pontos cardeais norte e sul, leste e oeste. Então, como nós podemos observar aí na figura, daí então que surgiu os pontos, né? Norte e sul, leste e oeste, que no caso são os pontos cardeais, né, que estão incluídos quando se fala em relação aos movimentos da Terra. Vamos falar agora sobre a estrutura do nosso planeta. Como é que será a estrutura da nossa Terra? Quando analisamos a Terra em sua superfície, conseguimos perceber que ela é formada por rochas, solo e água. A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em três partes, a crosta, o manto e o núcleo. Observem a figura. Nós temos a Terra aí dividida em quadrantes, né? Se nós pegarmos a Terra e dividirmos ela ao meio, nós vamos observar que ela está dividida aí em estruturas que são divididas em três partes. Nós temos aí o núcleo mais interno, né, que nós estamos vendo aí que ele tem altas temperaturas, então nós chamamos isso aí de núcleo. Quando eu saio do núcleo e vou mais rumo às bordas, eu tenho o manto. E quando eu chego à parte mais próxima aí da crosta, eu tenho a própria crosta. Então nós observamos isso, né, quando já devemos ter assistido algum filme, né, ou algo do tipo, que mostra aí a perfuração no centro da Terra. Podemos ver, claro, que a Terra está dividida aí em três camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo. Quando você está na Terra, você pisa na crosta, ou seja, a parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas, na qual assim encontramos os continentes e os oceanos.
Embaixo da crosta terrestre está o manto, que é uma camada que possui partes pastosas e que tem cerca de 2 a 900 km de profundidade. Essa temperatura do manto aumenta com a profundidade. A sua parte mais interna deve ter aproximadamente de 1.000 graus Celsius a 3.000 graus Celsius, ou seja, é muito quente. Na parte mais central da Terra, como um caroço de abacate, encontra-se um núcleo, com cerca de 3.400 km de raio, formado principalmente de ferro e níquel. Sua parte interna, o núcleo interno, encontra-se no estado sólido, e a parte de fora, o núcleo externo, ela é líquida. Então, conforme a figura, nós podemos observar que quando nós pisamos, né, na Terra, nós pisamos na crosta. Quando atingimos uma profundidade maior, nós temos o manto. E esse manto ele já tem uma temperatura muito alta, cerca de 1.000 a 3.000 graus Celsius. E mais a fundo nós temos o núcleo, que é dividido em duas partes. Nós temos o núcleo interno, que ele está em estado sólido, e nós temos aí o núcleo, né, externo, que a parte é líquida. O que nós podemos observar da diferença entre o núcleo interno e o núcleo externo são as diferenças entre sólido e líquido. Mas todos eles têm uma temperatura bastante elevada. É claro que nenhum ser humano ainda não conseguiu chegar ao núcleo da Terra, né? Mas estudos mostram que a Terra ela tem essa elevada temperatura nessa região do núcleo. Vamos falar agora sobre as camadas da Terra. Quando se fala de camadas da Terra, nós estamos falando principalmente das camadas que estão na crosta terrestre. Nós temos a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Vamos falar de cada uma. A litosfera ela é a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formada por rochas e pelo solo. A hidrosfera é o conjunto de toda a água existente no planeta, rios, mares e lagos, oceanos, água subterrânea, vapor d'água e geleiras. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. A biosfera é um conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. A biosfera, portanto, compreende florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, etc. Então, observe pela figura que é bem visível essa divisão na nossa camada da atmosfera. Aliás, a camada da Terra. Nós temos aí a litosfera, que significa aí pedra, ou seja, nós já sabemos que toda ela é formada de rochas. Nós temos a hidrosfera, que hidro quer dizer água, né? Do grego quer dizer água, então esfera de água, tudo quanto é água de qualquer tipo, seja líquida ou sólida ou na forma de vapor. Temos também a atmosfera, né? Que é a atmosfera que contém o nosso gás, né? Além do gás, hidrogênio, oxigênio e também o nitrogênio. E temos a biosfera, né? Que significa aí vida, que é a camada que contém vida. O que nós podemos observar com essas camadas é que o nosso planeta ele poderia ser chamado, por exemplo, de planeta água, devido à grande quantidade de água que nós temos no planeta. E isso, então, é chamado da nossa hidrosfera. Mas o nosso planeta não tem só água, mas também tem rochas, por isso que vem a litosfera. Nossa camada também tem biosfera, que é a camada que contém vida. Então, existe aí a chamada biosfera. A nossa atmosfera ela é a camada de ar que envolve a Terra. Nela ocorrem diversos processos de distribuição de energia solar e de umidade por toda a superfície. Ela é fundamental para a vida em nosso planeta, pois protege a Terra das radiações nocivas e de meteoritos, participa da manutenção da temperatura média anual do planeta e contribui para a regulação e distribuição do ciclo da água que ocorre na natureza. Então, conforme a figura que nós temos aí, a nossa atmosfera já era dividida em outras camadas, né? Essas camadas aí, elas são protegidas. Nesse caso, para nos proteger desses grandes raios solares que atingem a Terra. Uma das camadas que nos protege é a chamada camada de ozônio. Vamos agora treinar? Vamos botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu? Vamos lá. Questão número 1. A qual movimento da Terra corresponde a um ano solar? E aí, o que vocês acham? Resposta: um ano solar corresponde ao período necessário para que a Terra realize um movimento de translação. Então, o que a gente pode observar? É que esse ano solar corresponde ao movimento de translação, ou seja, é o tanto que a Terra ela gira em torno do Sol, compreendendo então aí 12 meses, equivalente a um ano que nós conhecemos. Então, a Terra demora um ano para ela dar essa volta aí, chamado nesse movimento de translação, tá? Questão número 2. Imagine que você pudesse, com um traje e em condições especiais, viajar ao interior da Terra. Pelas descrições a seguir, em qual camada você estaria em cada um dos momentos apresentados?
Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês aqui a cada momento e aí vocês vão dizer qual camada você estaria, caso pudesse viajar ao interior da Terra. Vamos lá, momento 1 ou camada 1. Você está na região onde o manto encontra a crosta terrestre. E aí, qual camada seria? Seria a nossa litosfera. Então, quando você anda pela parte que tem a crosta, que tem rocha, você está então na nossa chamada litosfera, que é a camada que contém rochas. Camada 2. Você está sob uma temperatura e pressão muito altas e é um composto metálico sólido constituído principalmente de ferro e níquel. E aí? Você está agora em uma camada que tem ferro e níquel e a temperatura é muito alta. Qual camada seria? A resposta então é o núcleo interno. Então, quando se tem ferro e níquel e temperatura muito altas, então nós temos aí o núcleo, principalmente na região do núcleo interno. Camada 3. Você está em contato com o solo. Se você está em contato com o solo, qual é a camada? Superfície da crosta terrestre. Então, quando você está em contato com a própria Terra, você está, então, na superfície da crosta. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre a crosta terrestre, né, ou sobre a forma da Terra. Espero que vocês tenham aprendido. Para mais informações e acessar essa aula, acesse a plataforma Eduque.